Olá, sejam bem-vindos ao curso de capacitação IFRR Módulo 2, Assessoramento Pedagógico. E, nessa unidade 1, nós estamos falando sobre a legislação do âmbito nacional. Eu sou Larissa Sombra e estarei junto com vocês no decorrer desse módulo 2. E vamos à terceira parte, que é esta desse vídeo. Vamos falar sobre a Resolução CNE número 2 e a Portaria MEC 1096. Vamos à nossa cronologia das legislações? Então, a nossa cronologia está quase completa. Já estamos as portarias MEC, decretos, medidas provisórias, os pareceres. Estamos na penúltima parte do nosso processo de ensino-aprendizagem sobre as legislações nacionais, a Resolução CNE 2 e a Portaria MEC 1096. A Resolução CNE número 2, ela é um fruto de dois pareceres do Conselho Nacional de Educação, que é o parecer 15 e o parecer 19. E o ápice desta resolução são as diretrizes nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais para serem realizadas no período de pandemia devido à Covid-19. E ela se subdivide em 5 capítulos, sendo o primeiro do objeto, o segundo da educação básica, que temos 5 seções, primeira seção dos dias letivos e da carga horária, segunda seção dos direitos e objetivos da aprendizagem, terceira seção do planejamento escolar, quarta seção do retorno às atividades presenciais e quinta das atividades pedagógicas não presenciais. Terceiro capítulo da educação superior, quarto capítulo das avaliações e quinto e último capítulo, disposições gerais. O objeto dessa resolução, ela faz referência à Lei 14.040 do decreto e também do decreto legislativo número 6, que nós já estudamos nos nossos vídeos anteriores, além dos pareceres CNE 5, 9 e 11. Do capítulo 2 da educação básica da primeira seção, dos dias letivos e da carga horária. Lembram-se? Do ensino fundamental e no ensino médio estão livres da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho letivo, cumprindo, então, a carga horária mínima anual. E as instituições escolares de educação básica, elas têm que ser observadas, é claro, elas têm que observar as diretrizes nacionais do CNE, assim como ficam dispensadas em caráter excepcional devido à pandemia, pelo estado de calamidade pública, pelo decreto legislativo número 6. Para os estudantes que se encontram nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, são necessárias medidas excepcionais, de modo a garantir aos estudantes a possibilidade de conclusão da respectiva etapa da educação básica. Aí, nós temos, então, um vislumbre inicial do avanço, que também está sendo realizada pelo Instituto Federal de Roraima e será mais bem explicada nos próximos vídeos do âmbito de legislação do Instituto Federal de Roraima. E da educação profissional e técnica, ele tem que, claro, visar o desenvolvimento de competências profissionais previstas nos respectivos planos de curso para que esse aluno possa usufruir do avanço. O capítulo 2 ainda sobre planejamento escolar. No seu artigo 5º, fala a normatização da reorganização do calendário escolar do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, o que é de competência de cada sistema de ensino. É por isso que nós, do IFRR, temos a nossa comissão do calendário acadêmico. E assim já estamos fazendo todas as modificações para que o calendário seja modificado e amplamente divulgado. Da seção 3 ainda, do planejamento escolar, do capítulo 2, fala-se sobre o cumprimento da carga horária mínima, a reposição da carga horária de modo presencial ao final do período de emergência e o cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais, enquanto, claro, persistirem as restrições sanitárias, assim como esse cômputo da carga horária pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais. Em todas as resoluções, pareceres que nós vimos até agora, sempre tem essa opção, mediadas ou não. Como assim?
mediadas pelas tecnologias, pelas plataformas. Nós não estamos tendo esse curso pelo AVA, é uma plataforma. E outros alunos também de outros campos e outras instituições de ensino pelo país, eles não têm acesso à internet, por isso que tem-se a possibilidade, por exemplo, de distribuir material impresso para que esse aluno possa estar também inserido no processo de ensino-aprendizagem e não ter prejuízo ao seu rendimento acadêmico. E é por isso que tem sempre essas opções, mediadas ou não por tecnologia, realizadas de modo concomitante com o período das aulas presenciais quando do retorno às atividades. Então, assim, temos duas situações aqui no artigo 6º. Ele pode ser reposto ao final, esse cômputo da carga horária, do período de emergência e também pode ser computado através das atividades pedagógicas não presenciais e concomitantemente. O aluno ele pode, quando retornarmos às atividades presenciais, ele irá de forma concomitante cursar os componentes curriculares de forma não presencial e cursar também presencialmente, uma complementando a outra, no caso a não presencial complementando então a carga horária da presencial. Do retorno às atividades presenciais, é importante em primeira instância planejar a reorganização dos ambientes de aprendizagem, comportando tecnologias disponíveis para o atendimento do disposto dos currículos. O segundo inciso fala sobre realizar atividades online síncronas e assíncronas, assim como realizar atividades de avaliação online ou por meio de material impresso. Utilizar mídias sociais de longo alcance, WhatsApp, Facebook, entre outros, para que o ensino chegue aos nossos alunos. Do retorno às atividades presenciais, nossa seção 4ª, sempre fala-se da responsabilidade que cabe aos pais ou responsáveis legais em comum acordo com a escola. Esse vínculo de escola e família é muito importante para esse processo. Para a permanência do estudante e êxito escolar, o compromisso da família também para nos auxiliar nesse processo, assim como o cumprimento das atividades e as avaliações previstas. Então, a importância dessa proximidade de família e escola no processo da realização das atividades não presenciais, ela é muito importante e nós já vimos em várias outras resoluções normativas e no parecer CNE 2 não poderia ser diferente essa ênfase. Do retorno às atividades presenciais. No artigo 13º, fala-se sobre o acolhimento. O acolhimento, não somente dos alunos, o acolhimento dos servidores, o acolhimento dos docentes e essa preparação também socioemocional. Nós sabemos que nesse período de pandemia nós tivemos muitas perdas, familiares, amigos, conhecidos, e até mesmo as pessoas que não tínhamos essa proximidade, mas, de certa forma, muitos de nós estamos emocionalmente abalados com tudo isso. E é por isso que o artigo 13º fala da importância desse acolhimento socioemocional para preparar nós, enquanto instituição de ensino, a acolhermos os nossos alunos e não somente nós acolhermos, mas nós também sermos acolhidos. Nós precisamos também desse apoio socioemocional para esse retorno às atividades presenciais, sendo que terão que ter várias adaptações. E é por isso que o artigo 13º enfatiza o acolhimento socioemocional. O artigo 14º ainda sobre as atividades pedagógicas não presenciais. Fala-se da definição dessas atividades. Por atividades pedagógicas não presenciais na educação básica, entende-se o conjunto de atividades realizadas com mediação tecnológica ou por outros meios, a fim de garantir atendimento escolar essencial durante o período de restrições de presença física de estudantes na unidade escolar. É muito importante essa definição. Muitos professores, servidores, alunos, eles confundem atividade não presencial com atividade de educação à distância, são distintos, pois as atividades pedagógicas não presenciais, elas são realizadas com mediação ou não de tecnologia. E a atividade de educação à distância, ela é realizada apenas com a mediação de tecnologia, além do que são modalidades diferentes. Então, essa definição é muito importante.
As atividades pedagógicas não presenciais a serem desenvolvidas pelas instituições escolares estão descritas no parecer CNE 5, que já estudamos, referente a essa reorganização do calendário escolar e também da possibilidade desse cômputo de atividades não presenciais para fins do cumprimento da carga horária mínima, por causa da pandemia Covid-19. As atividades pedagógicas não presenciais podem ocorrer das seguintes formas: por meios digitais, videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais, entre outros, por meio de programas de televisão ou rádio, pela adoção de material didático impresso. É por isso que essa inserção da atividade não presencial ela não está restrita a somente por meios digitais, por isso que precisa ter esse entendimento, essa clareza, que também pode acontecer, pode ocorrer, ser desenvolvida pela adoção de material impresso e pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, entre outros. O que nós estamos tendo agora, por exemplo, está presente no inciso U, por meios digitais. Fala-se também desse retorno às atividades presenciais acerca da rotina de estudos. As instituições escolares devem elaborar guias de orientações das rotinas de atividades educacionais. Esse guia já está sendo elaborado pela nossa comissão de acompanhamento, composta por todos os pedagogos do IFRR, porque nós precisamos orientar as famílias para que possam vir a ter uma rotina. Lembra-se da proximidade entre família e escola? Esse guia vai nos aproximar ainda mais para nós termos o êxito escolar. E, é claro, zelando pela qualidade de ensino no Instituto Federal de Roraima. Esse retorno também às atividades presenciais, esse rapazinho de binóculo, exatamente, o monitoramento, a direção da Secretaria Escolar, no caso as direções de ensino, adaptando para o IFRR, direção de ensino, direção de departamento, coordenação pedagógica, entre outros setores correlacionados direta ou indiretamente ao ensino, devem realizar esse monitoramento, verificar se as atividades não presenciais estão sendo realizadas pelos alunos, entre outros. Do retorno ainda às atividades presenciais, no capítulo 3, o artigo 15º fala que, para fins de cumprimento da carga horária dos critérios dos sistemas de ensino, podem ser computadas as atividades pedagógicas não presenciais. Então, as atividades pedagógicas estão sendo realizadas pelo ambiente virtual, pelo Facebook, entre outros meios de comunicação. Elas podem ser computadas considerando obrigatoriamente, em primeiro lugar, a publicidade. As instituições elas precisam colocar publicamente o que está sendo ofertado, quais componentes curriculares que estão sendo desenvolvidos em cada ciclo. No segundo item, previsão de alternativas para garantir o atendimento dos objetivos de aprendizagem para o estudante. Em terceiro, realização do processo destinado à formação pedagógica dos professores para a utilização das metodologias. Formação pedagógica, nós estamos agora tendo a nossa capacitação. Tivemos uma capacitação ano passado para todos os servidores e discentes e agora estamos tendo uma outra capacitação. Esse momento de formação já está embasado nas resoluções e pareceres e é por isso que é muito importante esse momento de conhecimento que estamos tendo agora. Realização do processo de orientação aos estudantes e suas famílias sobre a utilização dessas metodologias. Ter essa proximidade, falar para o aluno, formá-lo, informá-lo sobre a importância das tecnologias e, é claro, se caso não tiver, dessa utilização de material impresso para que o seu processo seja cada vez mais rico. E ele não se perca, por mais que estejamos agora distantes fisicamente, mas que o conhecimento ainda esteja sendo transmitido para os nossos alunos. A publicidade, então, ela fala então na resolução CNE 2 que precisa conter nessa publicidade, nessa comunicação, os objetivos de aprendizagem, as formas de interação que estarão sendo desenvolvidas para com os alunos, a estimativa de carga horária que vai ser desenvolvida, a forma de registro e participação dos estudantes, assim como as formas de avaliação não presenciais durante a situação de emergência. Artigo 23º,
sob a égide da Lei 14.040 de 2020, deverão editar normas observadas para antecipação em caráter excepcional da conclusão dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desde que correlacionadas ao Covid-19. E isso nós fizemos na nossa portaria normativa sobre o avanço. Acompanhe os nossos próximos vídeos. No artigo 25º da Educação Superior, as instituições de ensino superior ficam dispensadas também, assim como as instituições de educação básica, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias letivos de efetivo trabalho acadêmico, em observância à Lei 14.040 de 2020 e os pareceres CNE 5 e 11. No seu artigo 26º, na possibilidade de atendimentos ao disposto do parágrafo anterior, as IES deverão organizar novos projetos pedagógicos curriculares. Como assim, então, Larissa? Novos projetos curriculares? Eu sou coordenador do curso de ensino superior, vou ter que fazer outro projeto? Entenda. Todos os pareceres e decretos que nós lemos até agora, fala-se que os componentes curriculares ofertados anteriormente de forma presencial, por causa da pandemia, nós estamos ofertando os nossos componentes de forma não presencial, certo? Então, por lógica, é claro que os estágios também, eles precisam ser ofertados de forma não presencial. E para isso, todos os cursos superiores, eles precisam fazer esses projetos, essas adaptações do estágio, para que ele seja ofertado de forma não presencial. E é esse item que o artigo 26, no seu inciso 4º, fala que é preciso essa adaptação do projeto acerca do estágio para que nós possamos vir a ofertá-lo de forma não presencial. E nós explicamos isso detalhadamente nas portarias normativas do IFRR, que temos duas, da graduação e do ensino técnico. Acompanhe nossos próximos vídeos, que nós estamos explicando passo a passo de como isso é realizado no Instituto Federal de Roraima. O artigo 27º, as avaliações, que está composto no nosso capítulo 4º. As avaliações, eles devem ter foco prioritário nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de iniciais. Por que o artigo 27º enfatiza isso? Nós sabemos que nós, enquanto professores, muitas vezes nós desenvolvemos todo o nosso conteúdo programático, toda a nossa ementa, mas devido à pandemia, muitos professores tiveram que extrair a essência daquele conteúdo. Então, nas avaliações é importante o professor refletir o que realmente foi transmitido para o aluno, nesse processo de conhecimento. Então, de essencialmente o que você, enquanto professor, você transmitiu para esse aluno. Então, é isso que esse artigo 27º fala, para poder cobrar na avaliação o que lhe foi transmitido de forma essencial. E é claro, nós precisamos promover essa redefinição de critério de avaliação para a promoção de estudos. Isso é muito importante. É por isso que nós temos tantas portarias normativas no Instituto Federal de Roraima. E uma delas, nós sempre temos esses argumentos por parte dos servidores sobre a frequência, sobre avaliação, sobre nota. E é por isso que é muito importante vocês acompanharem os nossos próximos vídeos e as mudanças que nós fizemos com o intuito de respeitarmos a legislação vigente do parecer da resolução CNE 2, que fala-se sobre essa redefinição de critérios de avaliação para o melhor desenvolvimento do ensino no Instituto Federal de Roraima. O artigo 29º, oferecer programas visando a formação da equipe escolar. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento, visando a formação de você, servidor, para que você possa estar cada vez mais capacitado e munido de todas as definições, legislações, assim como de como desenvolver nosso plano de ensino de atividades não presenciais, entre outros. O parágrafo único, ele fala sobre o quê? Sobre as atividades pedagógicas não presenciais poderão ser utilizadas de forma integral nos casos de: primeiro ponto, suspensão das atividades letivas presenciais por determinação de atividades locais, que é isso que nós estamos passando em Roraima. Em segundo ponto, condições sanitárias locais que tragam riscos
a segurança das atividades letivas de forma presencial. A nossa Portaria 1096, de 30 de dezembro de 2020, fala sobre o quê? Fala sobre o retorno às aulas presenciais, sobre a antecipação de conclusão de cursos e sobre o caráter excepcional da utilização de recursos educacionais digitais para a integralização da carga horária das atividades pedagógicas dos cursos de educação profissional técnica de nível médio das instituições de sistema federal de ensino, enquanto, claro, perdurar a pandemia. As atividades letivas realizadas por instituições no âmbito de educação profissional técnica, ela deve o quê? Ela deve ser recomendada a observância dos protocolos de biossegurança. Isso é muito importante para enfrentamento da pandemia Covid-19. Os recursos educacionais digitais, tecnologia de informação, entre outros, conforme a Resolução 12 que nós acabamos de estudar, poderão ser utilizados em caráter excepcional até dezembro de 2020 para a integralização da carga horária dos componentes curriculares para cumprir as medidas de enfrentamento da pandemia Covid-19. Então, as instituições, elas podem o quê? De forma alternativa ou complementar, sempre se guiando, claro, pelas orientações do Ministério da Saúde acerca dos recursos, né? E assim como para poder preservar a saúde dos nossos alunos e da comunidade escolar como um todo. De forma integral, totalmente, de forma atividade não presencial para os cursos de educação profissional técnica de nível médio em andamento e também no caso dos cursos afetados por determinação de suspensão de atividades presenciais. Será de responsabilidade das instituições de ensino nas hipóteses que se refere ao artigo 2. A definição dos componentes curriculares, ou seja, cada instituição vai definir os componentes curriculares que irá desenvolver, assim como a disponibilização de recurso aos alunos, com materiais de apoio, orientação, que permita a continuidade dos estudos, é claro, e acompanhamento das atividades letivas ofertadas. Um exemplo, por exemplo, no Instituto Federal de Roraima é a distribuição dos chips, assim como redistribuímos os livros didáticos, para que os alunos possam acompanhar as atividades não presenciais em casa. E, é claro, a realização de avaliações quando couber. No que se refere às práticas profissionais de estágio ou práticas que exijam laboratórios especializados, é claro que será aplicado o quê? Que seja aprovado pela instância competente da instituição, garanta a replicação dessas práticas em laboratório e estágio no ambiente de atividades na prática, né, ou de trabalho, e propicie o desenvolvimento de habilidades e competências, é claro, visando o perfil profissional desse aluno. Seja passível de avaliação do desempenho estudante e observe as legislações do estágio, a legislação 11.788 de 2008. As instituições integrantes do Sistema Federal de Ensino que trata o artigo 1 ficam autorizadas em caráter excepcional a antecipar a conclusão dos cursos técnicos na área de saúde. Atenção, aí então a Portaria 1096 está autorizando o avanço de estudos. Claro, portanto, que cumprido no mínimo 75% da carga horária total dos estágios. E essa antecipação aqui no artigo 5º fala sobre aqueles alunos, aqueles cursos, na verdade, que são relacionados diretamente ao enfrentamento da Covid-19. Análises clínicas e enfermagem, por exemplo, que nós temos no Instituto Federal de Roraima, CBV. A antecipação do término do curso técnico deve ser justificada pela urgente necessidade desses profissionais. E é claro que nós estamos necessitando desses profissionais atuando no mercado de trabalho. A antecipação do término do curso técnico oferecido, né, nas formas integrada e concomitante, fica condicionada à conclusão dos estudos de nível médio, em conformidade com o parágrafo único do artigo 7º do Decreto 5.154 de 2004. Espero que vocês tenham um ótimo aprendizado dessas duas normatizações. Ficamos com a nossa reflexão de hoje. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.
Paulo Freire. O nosso muito obrigado à nossa equipe de capacitação do módulo 2, eu, Larissa Sombra, juntamente com a pedagoga Maria Elisângela Lima dos Santos do CBV e a nossa intérprete de Libras, Juliandre Coutinho Viana dos Santos, que está lotada atualmente no campus avançado do Bonfim. Nosso muito obrigado e qualquer dúvida, nos envie um e-mail para larissa.sombra@ifrr.edu.br e não esqueça aqui no cantinho de inscrever-se no nosso canal do YouTube do Instituto Federal de Roraima, pois todos os vídeos estarão presentes mesmo após a capacitação para posteriores consultas. Lhes vejo nos próximos vídeos.